3, tá bom? Estudo sobre Joel, capítulo 3. Então vamos estar iniciando agora a nossa oração inicial. Temos 22 pessoas aí nos assistindo. Compartilhe essa live aí, porque hoje termina, não sei se vai terminar, tá? Não sei se vai terminar o estudo hoje. Pode ser que ele faça, a gente termine ele em 2 ou até 3 partes. Mas quero deixar bem explicado, detalhado para os amados irmãos, deixar bem entendido, para você entender o propósito de Deus no livro de Joel. Irmão, quem gosta de Bíblia, sinta-se à vontade, fique aqui, porque nós vamos falar de palavra de Deus, tá? E no final desse estudo teremos oração. Então hoje não é culto de oportunidade, de louvor, hoje não. Hoje a oportunidade é você estar sentado aí, em frente à sua telinha e participando da palavra de Deus e nos ajudando a manter essa live no ar, com a sua presença. Amém? Meu obreiro Wesley acabou de entrar aí também. Deus abençoe a todos. Vamos estar orando, né? A Angélica lá, manda um abração aí para os meus primos aí, tá bom? Seu paizão querido, em nome de Jesus. Então vamos orar, irmãos. Deus, te louvamos e agradecemos o teu nome nesta hora. Muito obrigado. Já oramos pela Fernanda, a vida da Ângela, Senhor. E agora estamos orando aqui para engrandecer o teu santo nome. E o Senhor abrir a nossa mente para esse estudo de Joel, a qual nós vamos estar, Senhor, conhecendo o capítulo 3 de Israel. Já falamos do 1, do 2, e agora nós estamos entrando no capítulo 3, onde o Senhor encerra uma grande vitória e uma conquista, porque Tu és o Deus, Senhor, que opera naquilo que é impossível aos olhos do homem. Então opera também, Senhor, na nossa vida, porque cada um de nós aqui precisamos de um milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, o estudo de Joel, capítulo 3, ele é muito interessante, muito mesmo. Então eu não vou deixar fixado aí, que quando eu estou fixando, aí para de subir, né? Às vezes as pessoas perguntam alguma coisa, falam alguma coisa, e eu não consigo ler. Então a diaconisa vai estar sempre colocando aí o estudo capítulo 3, e vocês vão estar acompanhando. Quem estiver entrando na hora vai estar vendo que é um estudo do profeta Joel. Amém, irmãos? Irmãos, o livro de Joel é um livro gratificante, tá? Gratificante. É um livro rico. É um livro a qual abre a nossa mente de uma forma assim sobrenatural. O capítulo 1 e o 2 foi maravilhoso. O capítulo 3, Deus concretiza aquilo que Ele iniciou. Então isso é importante, porque tudo que Deus inicia, começa, Ele termina. Isso é gratificante. Tudo que Deus fala, promete, Ele cumpre. Então, eu não fico preocupado se vai ter bastante pessoas assistindo ou se não vai ter. Eu vou anunciar a palavra de Deus, e eu tenho certeza que vocês aí que estão nos assistindo e os outros que vão entrar ainda, vai compartilhar para levar para as pessoas que precisam aprender e a conhecer o propósito de Deus. Porque às vezes muitas pessoas acham que Deus é ruim. Ah, Deus é muito ruim. Ah, Deus ele é muito severo. Não, Deus ele é justo. E o povo de Judá, aqui no capítulo 3, simplesmente eles estavam colhendo aquilo que plantaram. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente passa por algumas situações da nossa vida e nós não queremos entender. Nós queremos saber por quê, Senhor, por quê, mas esquece o que a gente plantou. Eu falo aqui na live e vou falar de novo no meu estudo.
o que você quer plantar, o que você quer colher amanhã. Comece a plantar hoje. Se eu quero colher uva, eu vou plantar uva. Agora, se eu planto maldade, se eu planto coisa ruim, como é que eu vou colher coisa boa? Tá entendendo? Então eu vou colher o que eu plantar. É a lei da semeadura. Eu colho o que eu planto. Ponto. Não tem mais se, não existe. Não existe. Existe o perdão de Deus, independente de qual tipo de pecado que você plantou. Existe o perdão de Deus, mas também existe a consequência do seu ato. Vamos lá, irmão, português claro aqui. Você não é operada. O seu parceiro, namorado, o noivado, o noivo, o esposo, também não é. E vocês começam a ter relações sem se prevenir. Qual é a consequência que você vai ter lá na frente? 9 meses ou uma doença? É ou não é? Quem colhe, é isso aí, ó. Quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. Forte aí, irmã. Tânia, um abraço, minha querida. Eu só estou te mostrando um exemplo básico da vida. Se você sai com uma pessoa que não conhece, tanto homem quanto mulher, nunca viu, e tem relações com essa pessoa sem se prevenir, já está errado em ter relações. Tá? Porque não conhece, não é casada, então aí já começa o erro, perante a Bíblia, tá, irmão? Não estou julgando ninguém aqui, estou trazendo exemplo dentro da Bíblia. Então vamos lá, eu conheço uma mulher hoje à noite, nunca vi na minha vida, e aí eu tenho relações com ela. E ela tem uma doença e eu não sei. Qual é a consequência que eu vou ter? Eu vou pegar a doença. Então Deus, ele é justo, não é que Deus é mau, não existe, Deus é bom, Deus é mau, não, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom o tempo todo, tá entendendo? Então, irmãos, o que acontece hoje no nosso meio é que nós não queremos aceitar a consequência. Nós queremos simplesmente o perdão, mas não queremos pagar a consequência. Ou seja, achamos que aceitamos Jesus, então acabou, Deus me perdoou, show de bola, acabou tudo. Não. Deus te perdoou, Deus já pegou o seu pecado, já lançou no mar do esquecimento, Deus já não vai mais te acusar. Satanás sim, tá? Satanás vai sempre. Isso aí é a função dele. Mas hoje, infelizmente, tem pessoas... Hoje, irmão, sabe o que acontece hoje, a realidade da vida? Hoje acontece que Satanás hoje não está nem saindo do seu trono, irmão. Antes, Satanás ficava doido quando alguém ia para a igreja, quando alguém louvava. O inferno estremecia. Hoje Satanás fica lá assistindo a sua TV, jogando baralho. Mas por que, evangelista? Porque tem pessoas, irmãos, dentro da igreja, fazendo a função dele. Então ele não tem mais se preocupado com isso, não. De acusar, de apontar, de falar mal da pregação, de falar mal do pastor, falar mal da roupa do irmão, falar disso, falar daquilo. Satanás não está nem mais aí, porque tem pessoas fazendo a função dele. Então ele só está descansando e só de braços abertos esperando. Mas se a igreja voltar a ser fervorosa, clamar, buscar, não ir olhar para o irmão, mas olhar para o foco que é Cristo, não olhar se o irmãozinho está assim ou está assado, não julgar o irmãozinho,
Satanás estava furioso, rapaz. Ele estava doido. Mas hoje, não. Hoje Satanás ele não cava mais buraco para você cair, não, irmão. Hoje somos nós mesmos que cavamos o nosso buraco e a gente mesmo se enterra nele. Pai, Senhor, Bruna. Tá entendendo? Hoje, Satanás não se preocupa, vou cavar um buraco ali, fulano vai cair. Não, 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 não. Satanás agora está sentadinho vendo a gente mesmo cavar o nosso buraco, o nosso orgulho, a nossa soberba. É porque o meu dízimo é maior, eu tenho que ter mais, né, mais privilégio, né? Porque eu louvo bem, a minha voz é bonita, a minha voz é linda, então o privilégio é meu. Satanás não está fazendo mais nada, irmão. Satanás só está deixando as próprias pessoas caírem na sua própria, no seu próprio egoísmo, vamos dizer assim. No seu próprio egoísmo. Satanás só está fazendo isso. Então, Deus mostra através do capítulo de Joel aqui a cobrança, o ensinamento. Kelly Silva, um abraço, minha querida. Então Deus está mostrando aqui para mim, para você, a consequência do pecado. Ou seja, o povo de Judá naquele momento, estava simplesmente colhendo aquilo que plantou. Dazar um abraço, meu amigo. Cadê a diaconisa? A paz para vocês. Diaconisa hoje é folga, irmão. Diaconisa agora só fica lá na live aí, anotando os pedidos de oração, que hoje eu estudo. Mas amanhã a diaconisa está juntinha aqui comigo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Aí já respondeu aí ela. Ela está lá, mas ela está ligada, irmão. Deus é um Deus maravilhoso. Então, irmãos, o que Deus está falando para mim, para você? Simplesmente volte para mim. Se arrependa, porque eu restituirei tudo que o gafanhoto roubou, 7 vezes mais. Então, meus amados amigos e queridos irmãos que estão nos assistindo aí pela live, obedeça. Obedecer é o melhor caminho para você chegar ao sucesso. Obedeça. Tá? Então, o capítulo 1 de Joel, que nós já falamos sobre ele, o capítulo 1 de Joel, a gente falou sobre a crise na provisão, né? Falamos dos 4 demônios que atuam na nossa vida: cortador, migrador, devorador e destruidor. No capítulo 2 de Joel, nós falamos sobre o trigo, o vinho novo e o azeite. E agora, no capítulo 3 de Joel, nós vamos estar conhecendo o Senhor é o nosso refúgio. Amém? O Senhor é o nosso refúgio. Então vamos estar agora iniciando o capítulo 3 de Joel. Estudo do livro de Joel, o profeta. Joel 3. O Senhor é o nosso refúgio. Joel era provavelmente um residente de Judá. Com sua missão era para esse povo. Ele faz menção frequente de Judá e Jerusalém, no 1,14, versículo 2, no 1,15, no 32, no 3, do 1 ao 21. O conteúdo do livro de Joel é uma profecia de uma grande calamidade pública então imitente sobre a terra,
consentindo de uma falta de água e uma extraordinária praga de gafanhotos, lá no capítulo 1, do 1 ao 2, tá? Ao 11. O profeta, então, pede aos seus compatriotas que se arrependam e se volte para Deus, assegurando-lhe a sua prontidão para perdoar, lá no capítulo 2. E prendizendo a restauração da terra e sua frutífera habitual. Em seguida, segue uma profecia messiânica citada por Pedro, lá em Atos 2:39. Finalmente, o profeta prediz, portanto, julgamento como destinados a cair sobre o inimigo de Deus. Em Joel 3, o Senhor anuncia que irá restaurar a sorte de Judá. Mesmo em meia dor e guerras, se clamamos, alcançaremos a misericórdia. Precisamos crer que Deus é o nosso refúgio. Quando a terra cercava seu povo, assim com angústia, incerteza e escassez, o Senhor Deus colocasse como aquele que nos guarda, mesmo a terra cercando o povo de escassez, de tristeza, de angústia, de dor, o Senhor estava sobre ela nos guardando. O livro de Joel é um aprendizado e a verdadeira colheita do que plantamos. O livro de Joel é um despertamento ao qual nós estamos vivenciando hoje. E da mesma forma que Deus restaurou Judá, Deus quer restaurar o Brasil. É profundo, é forte. Enquanto a guerra cercava o seu povo com angústia, com escassez, Deus nos guardava. Deus guardava o povo. Então, temos que fazer de Deus o nosso refúgio. Porque a calamidade, Roberto Santos, meu amigão, meu cabeleireiro, nunca mais cortei cabelo aí, hein, varão? Um beijão, um abraço aí. Então, ou seja, se fizermos de Deus o nosso refúgio, esse Covid-19 não nos consumirá, irmão. Não conseguirá acabar com a gente. Mas, para isso, nós temos que ter Deus como o nosso refúgio. Então, o capítulo 3 de Joel, a gente vai dividir da seguinte forma. Do 1 ao 5, restaurando a sorte de Judá. Tá? Então, Joel, a gente vai dividir da seguinte forma. Capítulo 3, tá? Que nós estamos. Do 1 ao 5, restaurando a sorte de Judá. Do 6, ao 13, pega minha Bíblia, por favor. Do 6 ao 13, digo fraco, sou guerreiro, sou forte. E do 14 ao 21, o Senhor é o nosso refúgio. Então, o capítulo 3 de Joel, o capítulo 3 de Joel, nós vamos estar dividindo em 3 partes. O capítulo do versículo 1 ao 5, restaurando a sorte de Judá. Do 6 ao 13, digo fraco, eu sou forte, eu sou guerreiro. E do 14 ao 21, o Senhor é o nosso refúgio.
Amém? Então vamos estar lendo, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 1 de Joel. Amém? Amém? Vai passando aí os profetas, tá? Vai passando os profetas. E outro estudo que nós vamos trazer também é o estudo sobre a Bíblia, a panorama da Bíblia, a visão panorama da Bíblia. Amém? Passa Oséias e aí vem Joel, capítulo 3, versículo 1. Amém? Estava orando ao Senhor e pedindo um próximo estudo. Depois desse estudo de Joel, Deus colocou no meu coração para estar trazendo um estudo sobre a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É forte, tá? Vamos estar trazendo aqui a revelação de Deus na sua palavra, com a sua palavra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Já estou preparando para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai do Senhor, Fernanda, um abraço em nome de Jesus. Irmão, deixa eu beber só uma água aqui. Glória a Deus. Vamos estar lendo versículo 1 até o 5. Quando és que naqueles dias, naqueles tempos, em que renovarei o cativeiro de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por conta meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Então, que tendes vós comigo? Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia. É tal o pago que vós me dais? Pois, se me pagueis, assim bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como lavaste as minhas pratas e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis, e formosas, me destes nos vossos templos. Só até aqui. Visto como lavaste as minhas pratas e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis, e formosas, me destes nos vossos templos. Irmãos, aqui Deus agora vai falar da restauração de Judá. Por mais severa e duradoura que seja a aflição, grave isso aqui, a paz do Senhor, Eliane. Por mais severa e duradouras que sejam a aflição do povo de Deus, Deus sempre haverá uma promessa de restauração por elas. Sempre. Os planos de Deus não foi fazer o teu filho morrer à toa, não. Deus já tinha o propósito lá na frente, Deus já tinha tudo preparado, Deus já sabia muito bem o que iria acontecer, Deus sabia muito bem o que ia acontecer com Judá, com esse povo. Deus já sabia. Tá? Ítalo aí, a paz do Senhor, meu amigo. Agora é o Ítalo ou o Daniel, né? Tem que ver que entra Ítalo e Daniel aí. Um abraço aí, de qualquer forma, para todos aí, em nome de Jesus.
Então, por mais severa que seja a aflição, por mais duradoura que seja a aflição na nossa vida, Deus tem um propósito em cima disso tudo. Deus quer trazer um ensinamento, Deus está te preparando, te capacitando porque Ele vai te entregar. Então, em cima disso tudo, Deus tem um propósito, porque a promessa de Deus é restauração, é o Ítalo. Pai do Senhor, o Ítalo hoje foi operado, graças a Deus, correu bem, correu tudo bem, só está no hospital em observação, mas amanhã, em nome de Jesus, ele estará em casa, para a honra e glória do Senhor. Eu creio, Ítalo recebe a vitória e a cura aí, em nome, é melhor, a cura não, a restauração aí desse joelho, para a honra e glória do Senhor. Então, por mais duradoura, Ítalo, que seja essa dorzinha, esse incômodo que você está sentindo, né, por mais que você teve que passar por essa cirurgia, em cima de tudo isso que você passou, Deus tem um propósito na sua vida. Depois você vai estar testemunhando o milagre que Deus fez na sua vida, porque só você sabe que você passou com esse rompimento aí do seu joelho, não é verdade? Então, para tudo Deus tem um propósito. Então o Ítalo está lá no hospital agora e nos assistindo para a honra e glória do Senhor. Então o projeto de Deus é restaurar aquilo que foi consumido por Satanás. É o projeto, é o plano de Deus. Então muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós não queremos entender, na verdade. Mas na verdade nós sabemos por que nós estamos passando por isso. Esse Covid-19 não veio à toa. Eu sempre falo aqui e vou repetir, família não tinha tempo para família, não é verdade? Não tinha tempo para orar, não tinha tempo para jejuar, não tinha tempo para nada. Então hoje você tem tempo de sobra. De sobra. Então para tudo isso, Deus tem um propósito. Deus, Ele quer restaurar novamente a sorte do Brasil. Deus está nos ensinando e nos mostrando que sem Ele nós não somos nada. Irmão, se Deus não fosse na nossa vida, como estaria essa doença na minha vida e na sua vida? Como? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Não é aquele que dá um passeio e volta, não. Aquele que habita, aquele que é fiel, aquele que é obediente. Lembra das pragas que eu falei lá no capítulo 1? Por causa da infidelidade e por causa da desobediência, entra o migrador, o destruidor, o migrador, o cortador. Ele entra na minha vida e na sua vida por causa da desobediência e da infidelidade a Deus. É dessa forma que ele entra. Então o Senhor promete cuidar do futuro dos seus filhos. Ele agora, Deus começa a mostrar a promessa, ajudar. Filhos, olha só, vocês se desviaram, né? Vocês foram levianos, vocês em momento algum não teve consideração comigo, vocês viviam na orgia mesmo, se aproveitando das coisas que eu dei para vocês, mas mesmo vocês fazendo tudo isso aí, eu ainda tenho promessa para vocês, eu ainda tenho promessa para os seus filhos. Eu tenho um propósito na vida de cada um de vocês. Então agora trazendo para mim e para você, filho, quantas vezes você me ignorou, quantas vezes você deixou de ir para minha casa para atender alguém, quantas vezes você deixou de ir para minha casa porque estava cansado, quantas vezes você preferiu estar em uma festa ao invés de estar me adorando, quantas vezes você deixou até mesmo de cumprir com o seu propósito que você fez comigo para você estar na farra. Mesmo você fazendo tudo isso, mesmo vocês fazendo tudo isso, meus filhos, eu ainda tenho um propósito na sua vida. Mesmo vocês fazendo tudo isso comigo, esse Covid-19, vocês estão sendo guardados por mim. Mesmo vocês fazendo tudo isso que vocês fizeram, me trocando por prazeres momentâneos, me trocando por bebidas, por drogas, me trocando por qualquer coisa, mesmo vocês fazendo isso, eu tenho guardado vocês desse Covid-19. Esse Covid-19 eu só enviei
permitir, só para chamar a atenção de vocês, para mostrar que eu estou voltando. E eu não quero pegar ninguém disperso. Tá entendendo o recado, irmão? Tá entendendo o recado? É dessa forma. Então Deus manda os seus exércitos de gafanhoto para corrigir Judá. E não é diferente comigo e com você. Hoje Deus está nos alertando que precisamos estar totalmente voltado para Ele. Lendo, jejuando, orando, buscando. No capítulo 1, no capítulo 2, só se fala de jejum, oração e clamor. Reconhecer o seu pecado. Porque sem o arrependimento, o juízo do Senhor é severo. Então Deus agora nos alerta no livro do profeta Joel, mas ele também nos dá mais uma esperança. Da mesma forma que ele restaurou Judá, que ele devolveu exatamente tudo que o gafanhoto, 7 vezes mais, ele restituiu Judá. Porque Judá reconheceu o seu erro, a sua forma pecaminosa, os seus prazeres desordenados da casa, as suas ambições, as suas farras. Deus permitiu acabar a oração no templo, porque não tinha nem o que servir as pessoas. Então Deus permitiu as pessoas sentirem falta da sua presença, mas Ele deu mais uma oportunidade do povo receber não só a sua presença, como o Espírito Santo, que foi derramado lá em Atos. Porque o profeta declara que os velhos sonharão, profetizarão, não é verdade? Os jovens. Então Deus está chamando a minha atenção e a sua. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, mesmo quando tudo ao seu redor gritar para que você abandone ou desista. Nós temos que confiar em Deus. Mesmo que aos nossos olhos carnais não veja mais solução. Mesmo que as pessoas estejam te pressionando, te julgando, nós temos que confiar no Senhor. Mesmo que as pessoas gritem, você é louco, olha a vida que você está vivendo, você vai seguir esse tal de Deus, de Jesus aí que você nem conhece, não sabe nem se é verdade. Será que ele existe mesmo? Olha a calamidade que está no mundo. As pessoas, engraçado, isso é engraçado. Tem pessoas que não acreditam em Deus, não é verdade? É cada um com a sua opinião. Mas se você não acredita que Deus existe, por que a culpa do que está acontecendo é de Deus? Se você não acredita que Deus existe, não há uma controvérsia aí? Ou eu que estou errado? Bem, se eu não acredito que Deus existe, por que eu vou atribuir essa calamidade de hoje a Deus, se Ele não existe para mim? Então há uma controvérsia. Né? Samuel, um abraço, meu amigo. Gleice. Sabe o que hoje acontece? São pessoas que se frustram com outras pessoas e quer culpar Deus. É exatamente o que acontece na minha vida e na sua vida. Pessoas que se frustram com outras pessoas, com algumas expectativas de vidas aí que coloca e não consegue alcançar, ou com algumas decepções, ou com algumas perdas de um ente querido, de um emprego,
de um bens, e então ele atribui isso para si próprio, ele se fecha e agora ele quer falar para todo mundo que Deus não existe. Mas quando vem uma calamidade ou uma perda, a primeira coisa que fala, Senhor, foi culpa sua que eu perdi meu pai, foi culpa sua que eu perdi meu emprego, foi culpa sua que eu perdi meu casamento. Mas calma aí, se você diz que Deus não existe, por que que essa calamidade, o que você está vivenciando, é culpa de Deus? Então Deus, ele usa o profeta Joel aqui para nos ensinar a confiar em Deus, mesmo que tudo ao nosso redor esteja mostrando o contrário. O que nós temos que fazer é derramar a nossa alma diante de Deus e guardar nele, porque certamente a resposta e o consolo virão. Paz do Senhor, minhas irmãs. Patrícia aí entrou, a Márcia entrou, ficou meio escuro aí. Ficou escuro. E voltou. Então, nós não podemos desistir, nós temos que confiar em Deus, porque certamente a resposta e o consolo vem dele. Vai vir. Porque Provérbio 16:1 fala que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Então Deus usa o profeta Joel para nos alertar, nos fazer a reconhecer o nosso eu, entender que pegar esse eu, irmãos, olha só que legal. Calma aí, um minutinho, deixa eu pegar a caneta aqui. Voltei. Deixa eu ver se dá para fazer. Se tiver alguma folha aqui que a minha pequena não deixa nada para eu escrever, né? Para vocês aí tá aparecendo ao contrário, então eu vou ter que escrever ao contrário aqui. Deixa eu ver. O de baixo aqui, tá vendo? O que está escrito aqui? Deu para ver aí? Eu. Não é isso? Eu. Deixa eu ver se dá para entender. Eu estou escrevendo ao contrário. Vamos lá. Eu sou fraco. Deu para ler? Deu, não deu? Eu sou fraco. E agora eu botei o D na frente. Deus é forte. Deu para entender? Quando nós colocamos o eu, nós não somos nada. Agora, como acrescentamos, colocamos o D e o S no final, Deus. O que eu aprendo com isso? Que Deus tem que estar sempre à minha frente. Aquele que vier após mim renuncia o seu si mesmo. Tira esse eu e coloca Deus
é prioridade, não eu. Tá dando para entender? Se tiver confuso, pode escrever aí. Tá bom? Se tiver confuso, pode escrever, ó, não estou entendendo, está confuso, eu estou tentando explicar o máximo possível, né? Então aqui os inimigos do povo de Deus, que lhe acusaram, que lhe causaram dor, aflições e roubaram os seus bens, lhe causando danos emocionais e materiais, serão julgados e punidos, tendo em mente que os nossos adversários são espirituais. Tenha paciência, pois o Senhor certamente repreenderá as obras do diabo contra a sua vida. Então Deus agora aqui, Ele está mostrando para mim e para você que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, da aflição. Esse é o Deus a qual nós servimos. No tempo da calamidade, Ele se faz presente na minha vida e na sua vida também. Então, do versículo 1 ao 5, Deus agora restaura Judá. Deus começa agora a restaurar Judá. Começa a mudar a sorte de Judá. E então agora vamos estar lendo o capítulo 3, do versículo 6 ao 13. Agora vamos estar fazendo a leitura do versículo 6 ao 13. Vamos estar lendo. E vendeste os filhos de Judá, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, os filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu moverei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Sebá, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas dos vossos enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde a todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, fazer descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura, e a seara vinde descei, porque o lagar está cheio, e os vossos dos lagares transbordarão, porquanto a sua malícia é grande. Então agora digo fraco, sou forte. Deus está agora no controle, Deus está na frente, Deus está falando aqui, ó, vocês que roubaram, venderam os filhos, tá? Vou cobrar de vocês e agora eu vou entregar os seus filhos na mão de Judá, para que Judá também faça assim. Ou seja, Deus agora tomou a frente e tudo que o inimigo levou
Deus vai restituir novamente. Então digo fraco, eu sou forte. Não podemos ser passivos diante das questões da vida. Se quisermos crescer, conquistar e sair do contexto de escassez para de abundância, precisamos lutar, dar o nosso melhor. Ou seja, nós não temos que nos conformar com esse Covid-19. Não. Nós não podemos. O que nós temos que fazer é clamar, é buscar o Senhor. Se nós queremos sair desse tempo de escassez aí, nós temos que agir, irmão. Não dá para ser passivo nessa situação. Não dá para ser passivo. Não dá. Não tem condições. É momento de guerrear. É momento de buscar. Eu vou usar o exemplo aí do irmão Ítalo, que está internado. Ele está internado e com certeza o médico falou para ele que ele tem que ficar de repouso. Ele tem que fazer a parte dele para ele sair logo dessa situação, correto? Se ele não obedecer e não fizer nada do que o médico falou, ele vai permanecer lá. Mesma coisa somos nós. O profeta Isaías declara, lá no capítulo 26, 20, ou 20, 26, entrai para dentro da sua casa, fechar a porta do seu quarto e ficai lá até que a ira do Senhor se vá. Mas não é simplesmente trancar e ficar parado. Não é simplesmente entrar no quarto, ligar sua televisão e ficar assistindo. Não. Quando ele fala tranca a porta do seu quarto, começa a clamar. Começa a buscar. Começa a exaltar o Senhor. Começa a orar pelas nações, pelo povo, por essa calamidade. Começa a clamar a Deus que não está conseguindo viver, não aceita isso. É a nossa função, é o nosso papel. Não se acomodar. É clamar por misericórdia, como o povo de Judá clamou. Hoje o que acontece, irmão, infelizmente, as pessoas não estão dando crédito às pessoas que estão sendo canal de bênção através de um estudo, de uma palavra, de uma live. Desculpa o termo, eles não estão nem aí. Mas aqueles que estão, vai estar guardado no grande dia do Senhor. Que o grande dia do Senhor está chegando, irmão. E Deus vai pegar muita gente desprevenido, principalmente crente. Principalmente crente, irmão. Então, isso aí é coisa séria. Eu não falo de religião, eu falo de Deus, eu falo da palavra. Em momento algum, nos meus estudos aqui, eu não fico falando da minha igreja, não tenho. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Estou falando daquele que cura, aquele que restaura, aquele que salva, aquele que está nos guardando nesse Covid-19. Aquele que nos sustenta, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, Ômega, princípio, fim. Aquele que veio como semente dentro da mulher, aquele que veio que virá como uma nuvem. Eu estou falando desse Jesus, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando da palavra, que é o caminho, a verdade e a vida. E é dessa forma que Deus quer trabalhar comigo e com você. Então, se nós queremos sair desse tempo de escassez para abundância, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a sua parte, irmão? Pergunta a Deus, Senhor, qual é a minha parte? Por exemplo, agora, nesse momento, qual é a sua parte?
é ouvir a palavra de Deus, é obedecer e compartilhar para aqueles que precisam. Essa é a nossa função aqui agora. E amanhã? Amanhã é outra função. E depois é outra função. É dia após dia. É o Senhor. É o Senhor. Então nós precisamos lutar para o nosso melhor. Nós precisamos pedir estratégia a Deus para conseguirmos ter uma situação melhor. Porque sem o clamor, sem a busca, sem a confiança a Deus, nós não vamos conseguir chegar simplesmente a lugar nenhum. Porque muitos servos de Deus vivem esperando no Senhor para que suas vidas sejam transformadas. Mas essa espera não apresenta nenhuma atitude ou posicionamento concreto de fé. Preste atenção aqui, irmão. Muitos servos de Deus vivem esperando no Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor. Esperar no Senhor, que Ele é a nossa fortaleza, o nosso escudo. Aquele que confia no Senhor, espera no Senhor, sou como um monte de Sião que não se abala, né? Então tem muitos servos hoje esperando em Deus para que veja ou sejam transformados, mas nessa espera não apresenta nenhuma reação, nenhuma atitude, nenhuma busca. O que Deus fala no profeta, deixa eu ver aqui, profeta Isaías 39 ou 40, tá? Abre aí rapidinho, Isaías 39, 40, é o primeiro profeta. Isaías, olha só, irmão, olha como é forte, hein? O manto é forte, hein? Deixa eu ver se é 40, 39, irmãos. Perdão, isso mesmo. Eu vou estar lendo profeta Isaías, capítulo 40, 28, tá bom? Só para vocês entenderem. Vou estar lendo profeta Isaías. É isso aí, o famoso vem a nós. Então, profeta Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que Deus está falando? Mas o que espera no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que Deus está falando? É esperar em mim, mas é fazer a sua parte. Eu espero no Senhor, estou desempregado, eu vou sentar no meu sofá, vou ligar a televisão, eu vou ficar o dia inteiro, depois eu vou pegar o meu telefone, eu vou ficar na internet fazendo sei lá o que, porque eu estou esperando no Senhor. Não. Aquele que espera no Senhor subirão com asas de águia. O que é isso? Águia, quando vê a tempestade, ele voa acima da tempestade.
Então Deus está falando, quando vier a tribulação, quando vier a aflição, esteja pronto para passar sobre ela. E correrão e não se cansarão. Está agindo, tá? Correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Sabe o que Deus está falando? Espera em mim, mas faça a sua parte. Faça um currículo, saia para distribuir o currículo, faça a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Eu não vou ficar na minha casa, porque Deus falou para eu confiar nele, então eu preciso de uma cura, Deus vai me curar. Não, eu tenho que fazer a minha parte, é clamar, é buscar a Deus, é fazer meu propósito com Deus. Mas agora eu estou desempregado e Deus falou para eu confiar nele, eu vou confiar. Então eu vou chegar em casa, mulher, faz a minha comidinha aí, né? Aí a mulher fala, amor, mas não tem nenhum arroz para comer. Aí eu vou falar, não amor, Deus falou para confiar nele, pode deixar que vai vir. Ele vai abrir a comporta do céu e vai fazer cair na minha caminha aqui, que eu não quero levantar, né? E não. Aquele que espera no Senhor subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está falando, confie em mim. Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Acorda cedo, corta o seu cabelo, faz a sua barba, bota uma roupa apresentável, pega o seu currículo e vai distribuir seu currículo. No dia seguinte, faça a mesma coisa. No dia seguinte, faça a mesma coisa. Não é simplesmente confiar no Senhor, irmão. Simplesmente vou confiar nele e ponto. Acabou. Não. Temos que fazer a nossa parte. Para esse coronavírus acabar, precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte aqui na lei da terra? Vai ficar em casa. Se você não tem o que fazer na rua, fique em casa. Ah, mas eu vou ficar em frente à minha casa. Não, é dentro de casa. É quarentena. Aí sabe o que acontece, infelizmente? Vem a ordem do governo, né, do prefeito, do governador, fiquem em casa, do Ministério da Saúde. Gente, fique em casa, está perigoso. Quanto menos pessoas na rua, né, quanto mais pessoas estiver se prevenindo, mais rápido o corona vai embora, esse vírus vai embora, não é verdade? Mas aí ninguém faz isso, poucas pessoas fazem. Mas se o traficante chegar e falar assim, ó, não quero ninguém na rua, nem no portão, irmão, nem a janela fica aberta. Mas como é uma autoridade, um governo, a gente não respeita. Mas se um traficante chegar e falar, ó, não quero ninguém na rua a partir de tal hora, você não vê nem um cachorro sequer passeando na rua. Por que nós somos assim? É a mesma coisa quando Deus ordena e a gente faz ao contrário, mas quando Satanás manda, a gente faz com excelência, tá? Quando Satanás manda, a gente faz com excelência. Porque quando eu estava no mundo, eu fazia com excelência tudo direitinho. Mas para Deus tem que ser de qualquer jeito? Não. Então o profeta Joel aqui está falando que muitos servos do Senhor esperam. E no meio dessa espera não fazem nada para mudar, para ver mudança. Né? Tem um dizer muito legal, eu esqueci, rapaz. Esqueci. Realmente eu esqueci. É você querer novos resultados sem fazer novas coisas. Eu esqueci. Poxa. E eu carregava isso comigo direto, mas se a diaconisa lembrar aí, fala comigo, diaconisa, eu não lembro. Quase saiu agora. Quase saiu. Esqueci. Me perdoa. Esqueci. Ancianidade. Esqueci mesmo. Poxa. Calma aí rapidinho que eu vou tentar achar aqui.
Eu esqueci. Esqueci mesmo, eu usava direto. É uma frase. É verdade. Esqueci, irmãos, mas daqui a pouco eu lembro. Ah, esqueci mesmo. Depois eu lembro aí, eu falo para os amados irmãos. Esqueci. Esqueci. Depois eu lembro. Então, a gente quer novos resultados, a gente quer ver mudança, mas a gente mesmo não faz a nossa parte para mudar. Insanidade é esperar novos resultados sem fazer coisas novas. Esqueci, irmão. Esqueci mesmo. A diaconisa vai lembrar aí. A diaconisa vai lembrar. A gente usava muito. Insanidade é querer novos resultados sem fazer. Esqueci. Mas amém, irmãos. Então agora o profeta Joel aqui, agora quer nos ensinar e nos trazer o arrependimento, para que nós possamos voltar para Deus. Para voltar para Deus. Então aqui agora Deus está restaurando. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Viu? Isso é uma insanidade. Esperar resultados novos fazendo as mesmas coisas. Como? Não existe, irmão. Existe? Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não tem como. Tem? Não tem. Então o profeta Joel aqui, ele está ensinando eu e você a se posicionar e viver uma vida com Deus. Muitos servos, como eu falei, não fazem nada, esperam e acham que vai ter algum tipo de mudança, mas essa espera não apresenta nenhuma atitude, nenhum posicionamento, Quer mudança, mas não tem nenhuma atitude de mudança. É que nem você conversar com um alcoólatra, eu quero parar, mas não para. Querer, eu quero. Ter atitude para acontecer é outra. Tá entendendo? Então, não adianta eu quero parar de beber, mas continuo bebendo. Não tem lógica isso. Então, isso é uma insanidade, esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E depois de prometer ao seu povo que mudaria a sorte deles, o Senhor os convoca a se preparar para a batalha e fazer de elementos usuais do dia a dia. Ou seja, depois de prometer ao seu povo que mudaria a sorte deles, essa calamidade, a tristeza em alegria, a escassez em abundância, o Senhor os convoca a se separar para a batalha e fazer de elementos usuais todos os dias, ou seja, todos os dias se preparando. Oh, glória, a Rosilene entrou aí, irmã? Quase no final, Rosilene? Mas glória a Deus, chegou, irmã? Então, Deus agora está falando, Deus está ensinando, todos os dias agora você se santifica, começa a se separar, começa a me obedecer, começa a fazer coisas diferentes, que aí vocês vão ver resultado. Ou seja, insanidade é querer novos resultados fazendo sempre a mesma coisa. Se o povo de Judá
continuasse fazendo as suas práticas mundanas, eles teriam algum resultado diferente? Ou seja, a escassez se transformaria em abundância? A tristeza se tornaria em alegria? Não. Porque é uma insanidade, eu vou repetir de novo. É você querer novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas. Então não adianta, irmão. É dessa forma. Então nós temos que ver e começar a praticar. Então Deus agora manda o povo a se preparar, a se santificar. Ou seja, nossa atitude é muito importante nos resultados de nossa vida. Há muitos servos de Deus que possuem uma atitude derrotada e desanimada. Mas aqui somos convidados a confiar no Senhor para obter grande vitória. Você está entendendo aqui, irmão, que Deus está falando comigo e está falando com você? As pessoas se acomodam. Só que nossa atitude é muito importante nos resultados. Se nós não tivermos uma atitude para mudar o nosso casamento, uma atitude para mudar o comportamento de um filho, a nossa atitude para mudar até mesmo dentro da nossa empresa, uma atitude para mudar alguns tipos de amizade. Se nós não tivermos uma atitude para isso, isso não irá acontecer. Está entendendo? Então isso é importante na minha vida e na sua vida. Nós lemos aí do 6 ao 13. E Deus está nos ensinando a ter atitude para ter novos resultados. E a insanidade é querer ver novos resultados, mas fazendo as mesmas coisas. Querer ver mudança no casamento, mas continuas com as mesmas práticas. Querendo ver mudança dentro de casa, mas continua fazendo a mesma prática, as mesmas coisas. Como que eu vou ter novos resultados? Como eu vou ter novas mudanças se eu não faço coisas diferentes? Como eu vou receber um bom dia se eu acordo e não dou um bom dia? Você vai até receber por educação, não é verdade? Como eu vou ouvir eu te amo do esposo ou da esposa se eu não acordo e falo, meu amor, eu te amo? Eu mando um zap, meu amor, estou com saudade. Como eu vou ver mudança da minha esposa se eu continuo carrancudo, se eu continuo ignorante, se eu continuo chato, se eu vejo defeito em tudo e não vejo a qualidade da minha esposa? Como eu vou ver mudança na minha esposa se eu não demonstro para ela uma mudança? Eu só estou trazendo um exemplo do que Deus fez na vida de Judá. No capítulo 1 veio a invasão, veio a perda, veio tudo. No capítulo 2, Deus chama o povo ao arrependimento, para voltar para Ele, para clamar, se humilhar, para se vestir de pano de saco, para rasgar o coração. E no capítulo 3, Deus agora está restituindo 7 vezes mais aquilo que o gafanhoto roubou. Mas teve um processo, a minha vida tem um processo, a sua vida tem um processo. Hoje o meu casamento é sólido, alicerçado para a honra e glória do Senhor, porque tivemos mudança no casamento, tivemos atitudes diferentes do casamento. Se a gente deixar o nosso casamento cair na rotina, irmão, já era. Eu sempre falo, eu e minha esposa senta, conversa e começa a lembrar dos momentos bons do passado, e a gente começa a reviver.
os momentos do passado a qual nós éramos felizes. E a gente começa agora a trazer à tona pra gente. Tipo, eu gostava de comer uma chuleta lá na pracinha do Barro Vermelho. Eu cheguei lá ver se tinha chuleta. Não tinha chuleta. Mas aí fomos comer um frango a passarinho. Só para você entender o que eu e ela fazia no passado, a gente está trazendo para fazer no dia de casado. E a gente começou a fazer, mas como veio esse corona, a gente teve que parar novamente. E ficou legal. O nosso casamento ficou melhor. O nosso convívio ficou melhor. Ou seja, começamos agora a ver não um ponto negativo, mas sim um ponto positivo, as qualidades. Olha que legal. Hoje eu sei o que ela não gosta que eu faço. Então eu não vou fazer. Ela também gosta. Ela sabe também o que eu não gosto, ela também não vai fazer. Então a gente tirou um pouco o casamento da rotina, porque se for só casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, não vira rotina. Você precisa pegar o seu casamento, o seu esposo, você precisa dar uma saída, você precisa sentar. Na hora de dormir, irmão, é tão gostoso. Às vezes eu falo porque a gente faz isso e dá super certo. Né? Às vezes tem tanta coisa que acontece no nosso dia a dia que a gente não tem tempo para contar, mas quando a gente bota a nossa pequena para dormir, aí a gente fica deitadinho conversando. Poxa, amor, foi assim, foi assim, foi assim. Ou seja, foi assim, foi assim, foi assim. Ou se a gente tem algo para discutir e se acertar, algo que aconteceu, né, no meio da caminhada aí, a gente falhou um com o outro, né, falou coisa que não devia. Então, aí, na hora de deitar, a gente senta, conversa. De início dá aquela, isso é hora, tal, mas depois a conversa vai fluindo, irmão. Aí ponto, aí você já sabe daí o que acontece, não preciso falar o que acontece daí, que aí vem da mente de cada um de vocês, né? A minha mente eu já sei o que acontece. Então isso faz bem para um relacionamento. É a mesma coisa Jerusalém ali, a cidade de Judá. A cidade de Judá, ele começou agora a clamar. Ângela, um abraço, minha irmã, fala aí como é que está sua filha. Já oramos pela Fernanda aí, fala pra gente, ela já está em casa, já está bem. Estamos intercedendo aí em nome de Jesus, tá? Então, o relacionamento começa a ficar gostoso. Irmãos, Deus puxa muito para casamento, porque o que Satanás está fazendo é destruindo o casamento. Não bota uma roupa, irmão, sensual, vai agradar o seu esposo. Ah, mas ele está bicudo comigo, faça a sua parte. Chega com um pratinho de comida nele na mão e fala, meu amor, você também vai ter a sobremesa. Meu amor, a sobremesa chegou junto. Eu estou dando ideias, sabe, irmão? Aí você fala, esse evangelista é maluco, mas é uma maluquice que dá certo, sabe? Senta com seu esposo e a sua esposa e começa a falar as qualidades. Esquece os erros. Esquece. Senta com eles, ambos, e começa a falar a qualidade. Amor, nossa, você é tão assim, tão assim. Começa a falar as qualidades. Porque se você der mais atenção aos erros, pronto, irmão. Você vai esquecer que ele tem ou ela tem qualidade. Agora começa a falar das qualidades, começa a observar mais a qualidade. Ó. Por exemplo, a minha esposa, né, ela está assistindo aí. Se eu estiver mentindo, em nome de Jesus aí, não puxa meu saco não, pode falar, eu estou mentindo. Quando ela faz uma comida, eu falo, moça, a comida ficou gostosa. E ficou mesmo, ficou, né, às vezes ficou com um pouquinho de sal a mais, mas eu não estou vendo um sal, eu estou vendo a comida gostosa. Ela fica toda boa, mas realmente a comida ficou gostosa. Aí às vezes ela está com o cabelo meio em pé aí, nossa amor, você está linda, mas está com o cabelo em pé, mas eu estou falando, você está linda, meu amor. Ou seja, eu estou vendo a minha esposa como eu sempre vejo, linda. Eu não estou vendo os erros da minha esposa. Eu estou vendo a qualidade que ela tem. Graças a Deus, já estamos em casa. O médico falou que é uma síndrome de pânico. Tudo é relacionado ao nervosismo. Deus sabe de todas as coisas. Humildemente precisamos refletir, parar para refletir. A natureza precisa respirar.
Amém. Amém. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer com o nosso casamento. É isso. Seu esposo chegou suado, dá um abraço, dá um beijo nele, mesmo suado, mesmo fedendo, amor, de suor. Para de falar, não encosta em mim não, vai tomar banho. Às vezes o marido chega cheio de saudade da mulher, doido para dar um beijo, um abraço, e aí o homem chega todo cheio, não, vai tomar banho. Cara, quebra o clima legal. Por mais que esteja, entendeu? Realmente, chegou aí do trabalho, tá suado, tá com aquele chulezinho que o evangelista tem. Mas, cara, ignora isso. Ignora. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa ignorar e ver o lado bom das coisas. De repente, seu marido chega todo cheiroso em casa e não te dá nem confiança, porque ele já teve a confiança na rua que ele precisava. De repente, quando ele chega na sua casa, suado, fedendo com chulé, querendo te dar um abraço e um beijo, e você faz isso, na rua ele fedendo, ele tem. Satanás é sujo, irmão. Isso não justifica o homem fazer não, tá? Só para você entender exemplos. Tanto o homem quanto a mulher. Às vezes, a mulher está em casa também, com o cabelo pro alto, fedendo a cebola, o marido chega, mas tá fedendo cebola. Mas ela fedendo cebola na rua, tem homem que quer. Ou de repente um entregador de alguma coisa, um remédio ou um gás, chega, vamos botar de gás, que ela vai estar fedendo a cebola, fazendo comida, o gás acaba, aí o entregador chega, vê ela fedendo a comida de cabelo pro alto e elogia sua esposa. Coisa que você deveria fazer. Você está entendendo, irmão? Eu ainda estou no estudo. Eu vou parar o estudo aqui no versículo 14, que agora vai ser o 14 até o 21, vai ser a segunda parte do estudo. Tá bom? Mas eu só estou acrescentando aqui o que nós, casados, tem que fazer. Então, quando eu dispenso a minha mulher porque ela está fedendo a alho, o entregador do gás elogia. O primeiro dia ela não deu confiança não. Mas no segundo dia eu faço a mesma coisa. Aí já no segundo dia ela já vai começar poxa, meu marido não faz isso, fulano faz. E aí, irmão? Tanto o homem quanto a mulher. Então, quando seu marido chegar em casa cheio de amor, mesmo com chulé fedendo, dá um beijo, abraça. Faça isso. Casados, esquenta o namoro de manhã para quando chegar à noite ter um momento de prazer. São as preliminares, né? Ou seja, já sai de manhã semeando para quando chegar à noite, mesmo cansado, você vai querer, sabe por quê? Você regou o seu dia com o seu cônjuge. Mesmo se você estiver cansado ou estressado, vai acontecer, sabe por quê? Porque você já preparou esse momento. Isso é fundamental. Então nós temos que aprender. Ou seja, insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. Se eu quero ver o meu esposo ou minha esposa mais agradável comigo, eu tenho que fazer novas coisas para que isso venha acontecer. Se meu marido fazia isso e eu não gostava, ele chegava cheio de amor, eu dava não vou fazer mais. Quando ele chegar, né, eu vou prender a respiração, mas vou dar um beijo e um abraço nele e vou falar que amo. Por si próprio, ele vai depois, né, e se ele insistir um pouco, amorzinho, então vamos ensinar pra gente ficar juntinho, aí já é outra coisa, mas já teve a recepção. Tá entendendo? São nas pequenas coisas que a gente muda. Uma simples atitude. Hoje eu estava assistindo um vídeo no Facebook do pai, a menina deve ter uns 3 anos,
ou 4 anos. O pai chegou com uma caixinha, com um pedacinho de bolo, com uma velhinha cantando parabéns. A menina ficou tão feliz, tão alegre, e ele falava: filha, papai te ama muito, tá? Hoje papai não está tendo condições, mas papai trouxe esse bolinho para você, você gostou? E a menina chorava, dizendo que gostava, abraçava o pai, sabe? É uma simples atitude que você muda tudo. Às vezes você quer agradar com um presentão, com um carro, com uma casa, com isso, com aquilo, e um simples te amo, um simples abraço, uma simples carta, um simples buquê, você ganha. A nossa mente fica tão assim, pensando em algo extraordinário, e Jesus usou a simplicidade para ganhar o povo. Está entendendo? Enquanto o povo de Judá, ele não mudou o seu comportamento, né? Não começou a fazer coisas diferentes, eles não viam resultado diferente. Mas quando eles começaram a fazer algo diferente, eles viram algo diferente. Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês? Esse capítulo 3 de Joel, primeira parte, a gente vai estar terminando sábado. Sábado a gente termina o capítulo 3 de Joel, tá bom? E aí nós estaremos iniciando em outro estudo que eu vou estar passando